Eu sou da Praça 14, nasci e me criei na Praça 14, sou filho do Tenente Olavo José de Araújo, ele era da Polícia Militar, e a Francisca de Freitas Araújo. Estudei no Colégio Teonila Pessoa e depois transformaram o colégio em Luizinha Nascimento, que hoje existe na Praça 14. E no Seminário São José. Esse é todo o meu curso primário, depois ali na Visconde de Porto Alegre, Seminário São José. Depois estudei no Instituto de Educação, no Colégio Brasileiro, 2 anos, depois do Instituto de Educação, onde me formei, inclusive me formei como professor primário. Posteriormente, ingressei na faculdade no curso de letras. Eu estudei inglês quando menino ainda. Trabalhei no mercado da Praça 14, na cantina do mercado durante uns 4, 5 anos. Fui músico também na minha juventude, enquanto estava na faculdade, tinha uma banda. Fui crooner, fui guitarrista, contrabaixista, então eu gostava muito de música. Também servi o exército, aquele período normal, infante, e depois ingressei na universidade, no curso de letras. Desde o primeiro ano comecei a dar aula de inglês. Antes eu já dava aula no colégio, no Instituto de Educação, para o exame de admissão, né? E depois comecei lá, eu dava aula de geografia. Depois eu passei a dar aula de inglês, porque passei no vestibular e fui na Universidade do Amazonas fazendo o curso de letras. Dei aula em vários colégios, 11 colégios ao todo. Quase todos eram colégios do Estado. O único que não era do Estado era o colégio do Dom Bosco. Então dei aula no Dom Bosco também. Dei aula no próprio Instituto de Educação, estadual, polivalente, Estelita Tapajós, vários colégios, em vários bairros aqui de Manaus, no Colégio da Aparecida. O interesse pelo direito, eu dava aula e todo ano eu via os meus alunos, no tempo do início da Zona Franca, meus alunos melhorarem de vida, eu olhava e ficava fazendo aquilo todo ano, a mesma coisa. Você tem que mudar de vida. E eu me lembrava que quando eu passava na Praça 14, na frente da casa de um advogado chamado Braga, eu olhava e via uma casa de alvenaria. Eu morava numa casa modesta, de madeira. Eu dizia, um dia eu vou ser doutor. E aí eu resolvi que eu iria fazer direito. Eu digo, não, então vou ingressar na faculdade. Foi quando eu já formado, fui projeto Rondon, por sinal. Eu tive contato com outros colegas da área de direito também, e aí resolvi fazer o vestibular e ingressei na faculdade de Direito. Primeiramente passei no vestibular, mas ingressei logo para fazer Direito. Posteriormente, quando eu estava já terminando, nós não tínhamos outras especializações, eu fiz também Administração até o 3º ano, mas precisava ganhar dinheiro, comecei a advogar, e foi assim que saí da faculdade que fiz o concurso para juiz substituto da capital, aliás, juiz de direito primeiramente, em 1978 fiz, e em 79 fiz para juiz substituto. Voltando, eu me formei em letras em 72, 78, no meio do ano me formei em direito, e ingressei no curso como juiz substituto em 1980. E eu fui orador da turma escolhido, assumi na época do desembargador Paulino Gomes. Paulino Gomes era o presidente, o vice-presidente era o Paulo Herbão Maciel Jacó. E eu assumi. Fiquei 2 anos e meio na vara civil, na 6ª vara civil, depois fui para a 4ª vara. E quando chegou minha vez, eu tinha passado também no concurso para juiz de direito. Paulino Gomes me chamou e pediu que eu assumisse no interior do estado. Eu fui para a comarca de Urucará, a primeira comarca, isso em
7 de abril ou 4 de abril, não lembro bem, de 82 já. O cargo de juiz substituto foi 18 de junho de 80. Então, desde lá, eu segui a carreira na magistratura. Era interessante que nós ficávamos lá na jaqueira, lá em frente, naquele parapeito, olhando as pessoas, e um certo dia passou um juiz, o Alzier, ia para Borba, e tinha um conhecido dele, que era nosso colega, não lembro agora o nome, acredito até que talvez o Henrique Veiga, eu acho que chamou o colega e perguntou: para onde tu vais? Ele disse: vou para Borba. Aí me apresentaram, sou juiz de direito e tal, estava indo para Borba. Aquilo me chamou muita atenção, eu ficava olhando as pessoas ali, descendo para o porto para ir para a sua comarca. E eu disse: isso aí, eu acho que vou seguir esse caminho. Eu atuei, no interior eu fui para Urucará e depois fui para Parintins, né? E como disse, tem muitas situações que aconteceram lá. Em Parintins eu fiquei. Em Urucará, naturalmente, você é o juiz de tudo, né? Você é juiz do civil, do crime, de familiar, de tudo. Parintins já houve uma divisão, tinha uma outra vara, trabalhava com um colega, eu fiquei depois como presidente do Tribunal do Júri. Eleitoral eu fiquei em Urucará e lá só respondia eventualmente. Mas trabalhei nas varas cíveis, aliás, como juiz civil, criminal, Tribunal do Júri e até menores também. Quando cheguei em Manaus, promovido em 91, fiquei na sexta vara criminal, depois passei Tribunal do Júri, depois fui para a terceira vara criminal, posteriormente saí para a vara da Fazenda Pública. Nas criminais tive uma vasta experiência, naturalmente não era como agora, né? A criminalidade não era tão assim, mas já existia alguns bandoleiros, alguns bandidos realmente que matadores de aluguel, como eu entrevistei um e disse: eu fui matar o fulano. Quando cheguei lá, ele me ofereceu, eu ia matá-lo por R$300, ele me ofereceu 600, eu deixei de matá-lo, que era um comerciante. Depois fizeram um flagrante nele, que ele voltou para receber o restante, ele raspou o que tinha no caixa, voltou para receber o restante quando fizeram o flagrante nele, que já sabiam, estava esperando. Então, umas coisas interessantes. A adoção internacional, eu tive essa experiência, inclusive, primeiramente em Parintins, que estava ainda uma situação embrionária mesmo, porque mais chegavam estrangeiros lá, pedindo para adotar algumas pessoas, algumas crianças, e tinha uma vereadora que trabalhava com isso, e eu me interessei. E nós fizemos algumas adoções lá. Uma delas, inclusive, o cidadão depois me mandou uma carta dizendo que a criança, em inglês, naturalmente eles eram estrangeiros, né, se não me engano, da Suíça, me mandaram uma carta dizendo que a criança já estava andando, dando informações a respeito da criança, que hoje já deve ter uns 40 anos por aí. Mas isso começou lá em Parintins. Quando cheguei em Manaus, realmente eu participei aqui da comissão. Nela foram elaborados alguns projetos, né? A comissão composta dos funcionários, que já são naturalmente especializados nisso, já muito mais com muito mais conhecimento do que aquela situação embrionária ainda de Parintins, eram feitas essas adoções aqui em Manaus. Trabalhei, como eu disse, na vara de Fazenda Pública, mas depois da vara da Fazenda Pública voltei para a vara civil. Fui para a oitava vara civil, depois para a 18ª, que foi desmembrada, e respondi pela sexta vara. Também passei uma boa parte
da magistratura do primeiro grau no meio ambiente, na vara do meio ambiente, né? Passei uns 6 meses na vara do meio ambiente, ajudando o Adalberto Carinha Antônio, com quem, inclusive, fiz cursos em Portugal, participei de algumas palestras no Mato Grosso. Por 2 vezes fomos a cursos no Mato Grosso, depois em Portugal. Aqui em Manaus fizemos alguns cursos, e quando ele teve a ideia de de pedir a criação da vara do meio ambiente, ajudei o Adalberto Carinha Antônio também na vara do meio ambiente. Foram realmente 30 anos, e assumi por antiguidade, assim como também vim no interior por antiguidade, né? Assumi em 2010 e fiquei... 2010 foi acho que foi dia 14 de dezembro de 2010, se não me engano. E o que é interessante é que no primeiro dia de trabalho tinha alguém na minha sala, um rapaz, com um cartão, com um envelope, e disseram que ele queria falar comigo. Chegou, ele me entregou, disse: eu estou fazendo um convite para minha formatura de médico. Eu vi no jornal que o senhor estava assumindo aqui, e eu me lembrei que foi o senhor que participou da minha vida, me dando a liminar para eu entrar na universidade. Eu sou um menino pobre e sou um menino humilde, e me lembrei e vim aqui. Quer dizer, muitos, como diz a Bíblia, 10 foram beneficiados por Jesus Cristo, mas só um voltou. Neste caso, centenas de milhares, talvez, de pessoas foram beneficiadas com decisões, porque, inclusive, na UEA, eu dei muitas liminares, às vezes até de muitos alunos esforçados que estudavam e precisavam. Quer estudar, então vamos colocá-lo na universidade. E esse voltou, e eu fui para a festa de formatura dele, fui para a formatura dele, e a família ficou muito satisfeita, e eu me senti muito bem, inclusive, por ter participado desta solenidade e dessa festa do garoto lá, então, que hoje é um médico, né? Eu fiquei como vice-presidente do tribunal, não consegui chegar à presidência, mas fui vice-presidente por 2 vezes, eu acho que foi em 2018 a 2020, e depois, este ano, fiquei 2 meses só como vice-presidente, porque era o mais antigo. Fiquei 2 meses durante esse intervalo aqui de maio e junho e início de julho como vice-presidente. Quando estava como vice-presidente na gestão de desembargador Iedo, fizemos vários projetos. Tinha como juízes auxiliares o doutor Cid e a doutora Lídia, doutora Lídia Frota e doutor Cid Veiga. Fizemos alguns projetos para o meio ambiente, principalmente com o doutor Cid, e outros projetos com a doutora Lídia, que conseguíamos, inclusive, verbas para vários projetos do Tribunal de Justiça, até, por exemplo, essa questão do reconhecimento facial. Nós tivemos esse projeto desenvolvido na vice-presidência, e outros que a presidência encampou e tomou à frente depois. Foram muitos projetos para desenvolvimento do próprio nosso Tribunal de Justiça. Agora, tive a oportunidade de ser eleito também presidente do TRE. Infelizmente, o nosso colega desembargador Turi faleceu, e eu, durante a pandemia do Covid, e eu assumi no lugar dele. Fui eleito por 17 votos, eram 19 votantes desimpedidos para votar, e eu tive 17 votos na disputa. Fui para o TRE, essa foi a minha melhor performance, eu acredito, porque coloquei a serviço da Justiça a minha experiência como administrador
O meu curso lá atrás de administração ajudou muito e eu fiz muitos projetos no TRE. Fiz uma reforma, inclusive, mexendo alguns cargos, colocando pessoas mais profissionais. Fiz uma gestão praticamente profissional e que culminou com alguns projetos excelentes, como todo ano nós temos eleição, e nas eleições, geralmente, na semana da eleição, são designados 2 ou 3 juízes para ajudar o presidente como auxiliar. Eu consegui criar os 2 cargos para vice-presidência e para a presidência de juízes, e implementei isso e consegui fazer, inclusive, a nomeação dos juízes com suas respectivas atribuições que foram estudadas e criadas por nós também, e eles estão no TRE, um auxiliar da presidência, da vice-presidência, e fizemos também, já próximo ao final, conseguimos terminar a usina fotovoltaica. Esse foi um projeto que nós fizemos, pensando na sustentabilidade. Quando eu chegava no TRE, eu olhava aquele estacionamento, os carros todos no sol, via aquela área, e eu disse: vamos fazer uma usina fotovoltaica aqui. Fizemos um estudo de viabilidade dessa usina fotovoltaica e conseguimos, mesmo com chuva e com pandemia, nós conseguimos entregar a fotovoltaica um dia antes de entregar a presidência do tribunal. Está lá para todo mundo ver. A economia é de mais de 500 mil por ano. Excelente. O meu orgulho é aqui. Eu gosto muito, e eu sempre falo, o Ari Moutinho, meu amigo Ari Moutinho, é um magistrado que me ajudou muito e posso dizer que tenho como modelo. Certa vez estava no interior, com muita dificuldade, porque não tínhamos internet, não tínhamos livros, não tínhamos nada, e eu consegui telefonar para o Ari, e o Ari me orientou em certa situação nessa comarca, e depois, quando estava no eleitoral, a mesma coisa, tive que me socorrer do Ari, porque o Ari tem muita experiência, já tinha muita experiência, é um juiz mais antigo, era muito mais antigo que eu, e ele muito inteligente, bom nas palavras também, sempre tinha uma ideia boa e me ajudou muito. O Ari Moutinho é um magistrado que realmente marcou durante a minha caminhada aqui na Justiça. Todos os meus funcionários do meu gabinete foram escolhidos em razão de sua competência. Muitos começaram suas competências naturalmente. Muitos começaram como estagiários e depois voltaram e continuaram aqui. Temos a Raíza, que hoje é minha chefe aqui de gabinete, ela foi estagiária também, né? O César, que veio comigo do primeiro grau ainda. Teve a Aida, que já saiu, mas ela trabalhou muito tempo comigo. Enfim, todos foram marcantes aqui. O mais recente foi o Matheus, que foi comigo para o TRE, junto com o João Vitor, que foi meu diretor-geral lá no TRE. Então, todos os meus funcionários têm muita amizade comigo, são meus amigos também. Eles aprendem comigo, ao mesmo tempo que me ensinam também muita coisa. Debatemos, aprendemos juntos. Continue, naturalmente, né, estudando, trabalhando, procurando os seus objetivos. Façam aquilo que gostam de fazer. Continue fazendo aquilo que vocês estão empenhados, né? Quando eu fui professor, como disse, resolvi sair para a área de Direito. Quando estava assim, uns 3 anos antes de
de ingressar, porque eu fui advogado também, mas antes disso eu dava aula e advogava. Mas eu já estava achando que já não era mais aquilo que eu queria, entendeu? Então, se você, como eu vejo aqui os meus funcionários, eles gostam muito do que fazem, então continuem assim. Gostam do que fazem, então procurem. Naturalmente, cada um vai procurar fazer concurso, outros vão advogar, mas procurando crescer. Aqueles que forem para a área da magistratura, que procurem distribuir justiça com muita tranquilidade, serenidade e honestidade, naturalmente. Isso é muito importante para que os jurisdicionados sejam, naturalmente, tenham as suas demandas todas bem resolvidas. Você tem que fazer as coisas de acordo com a lei, mas há flexibilidade, né? Você tem a convivência dia a dia com as pessoas, você tem que ter sensibilidade, você tem que saber da questão social, né? Você tem que sopesar, né? Para decidir as questões. Então eu tenho feito isso com equilíbrio, tenho procurado ser técnico, mas ao mesmo tempo ter essa sensibilidade. No início, realmente, você é muito técnico, você quer fazer aquilo de acordo só com aquilo que você está vendo ali, mas há uma maleabilidade que você pode ir mais adiante. Então eu procuro fazer isso. No início, como disse, você não faz porque você não tem aquela vivência, depois você vai aprendendo. Eu aprendi com o tempo. Então, hoje sou outro, aos poucos eu fui agindo dessa forma. Então, você tem que observar como a sociedade vive, o que você pode fazer para ajudar no desenvolvimento da sociedade e, naturalmente, aplicando a lei também.